Bom dia a todos. Sempre é um privilégio estar na casa do nosso Padre e cantar Quero Amar-te. Quero compartilhar com vocês um texto de Neemias. É um texto que já lemos várias vezes. Neemias capítulo 9, versículo 38. Nós vamos fazer um recorrido por todo o capítulo 9 de Neemias durante a meditação dessa manhã, né? Pero vamos nos concentrar nesse versículo, que é o versículo do pacto do povo de guardar a lei de Senhor. Assim como estamos, pero de forma reverente, escutemos a palavra de Deus que diz: a causa, pois, de todo isto, nós outros fazemos fiel promessa, e la escrevimos firmada por nossos príncipes, por nossos levitas e por nossos sacerdotes. Amém? Depois vem uma sequência de nomes ali das autoridades, no capítulo 10, pero queríamos nos concentrar nessa palavra, nessa resposta do povo, depois de um tempo de alabança ao nosso Deus, não? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos diante de Tua palavra e queremos ser ensinados por ela, Senhor. Queremos que Teu Espírito Santo nos conduzca, Padre, a entender e interpretar, Senhor, de forma correta e também aplicar essa palavra em nossas vidas, Senhor, para que venhamos a ser cada dia mais parecido com Jesus. Bendize, Senhor, Tua igreja reunida aqui neste lugar, e também a Tua igreja que está nos escutando, Senhor, através, Senhor, das redes sociais. Deus, abre com nós outros a nossa oração. Pedimos perdão por nossos pecados, em nome de Jesus. Purifica-nos, Padre, e usa-nos com poder e graça, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que lemos diz: o povo respondeu. E Deus sempre... penso eu que está aguardando que seu povo responda de forma correta quando ele se manifesta. Nós outros entonamos uma sequência de cânticos que dizemos: Padre, nós te alabamos, nós te amamos, te entonamos, te cantamos essas alabanças a ti, porque consideramos que tu eres o nosso Salvador. Pero cantamos, né? E agora devemos responder a esse cântico, na prática. O versículo que acabamos de ler, irmãos, descreve muito brevemente uma reafirmação de aliança, de pacto, entre o povo de Deus em Jerusalém, depois de décadas de exílio em Babilônia. Esdras foi quem escreveu e conhecedor profundo da lei de Moisés, havendo chegado ao final da oração, nos disse que o povo se pôs de acordo em obedecer quando lhe disseram juntos: em vista de todo isto, hacemos solene e lo registramos por escrito. Em esse documento sellado estão os nomes de nossos líderes, levitas e sacerdotes. É como, depois de um pacto, alguns garantes ali para poder validar o pacto. Esse texto, irmão, é importante para nós outros, especialmente nesse tempo de crescimento da igreja, e muito mais hoje, quando vamos celebrar a Cena do Senhor. É importante, ao menos por 5 razões. O texto que lemos ao início é importante, pois descreve uma renovação de pacto, uma renovação da aliança, por parte do povo de Israel, demonstrando-nos que nossa atitude como igreja local, ela deve viver de acordo com Deus e entre si, em forma de um documento que está redatado formalmente e aceitado por todos. Não é uma invenção de homens, pero
está em linha com a história, está em linha com a tradição, não só de los bautistas, sino, sobretudo, ressuena com a história bíblica tradicional. Portanto, quando fazemos de forma legal as coisas, quando queremos armar uma assembleia, quando queremos fazer a reunião, uma junta executiva, nós outros estamos simplesmente obedecendo, porque assim agia-se no passado. Então, portanto, não inventamos nada, simplesmente nos ajustamos à norma da palavra de Deus. Por isso estamos organizados, rendemos contas em assembleias ordinárias ou regulares, temos nossa declaração de fé, regramento interno, tudo de forma correta. Não inventamos nada. A renovação de pacto ou aliança de Israel com Deus entre si teve lugar em um contexto de um largo tempo de adoração pública. Resulta que a gente havia estado reunida em adoração durante mais de 3 semanas. Quando lemos Neemias 8 e 9, né, vamos ver que era mais ou menos esse tempo, 3 semanas. Durante mais de 3 semanas estavam em adoração a Deus. Quando Esdras levou o resultado ao seu clímax, com uma magnífica oração e reafirmação de pacto, então ele termina esse período de adoração a Deus. Esse mesmo espírito que anhelo para nós outros, irmãos. Espírito de adoração, espírito de alabança, e no tempo que reafirmaremos nosso pacto ao participar da mesa do Senhor, dizendo, Deus, estou dizendo ao participar da mesa do Senhor, que reconheço que Tu és meu Senhor, meu Salvador, que sigo reconhecendo Teu sacrifício na cruz por mim, que lavou meus pecados, que limpiou, que me perdonou. Esse mesmo Espírito que nós outros angelamos nessa manhã, irmãos, a renovação de pacto descrito por Neemias, ele implicou a firma, ou sellado de pacto por parte dos representantes do povo. Em outras palavras, líderes, levitas e sacerdotes firmaram um documento delante de Deus. Por isso, nos pareceu oportuno recordar em essa fecha que nós outros integrantes da Igreja Bautista de Centro temos um pacto, temos uma aliança com Deus e uma aliança entre nós outros. E isso é o que nos hace igreja, um povo reunido que firmou um dia um pacto com Deus e firmamos um pacto entre nós outros de sermos uno, assim como Deus Padre, Deus Espírito, Deus Hijo, Deus Espírito são uno. A última razão para dirigir esse texto, irmão, é que a oração dirigida por Esdras é que conduz ao povo a reafirmação, a renovação da aliança, está cheia impregnada da graça livre e soberana de Deus e da glória do nome do Senhor. Por lo tanto, o que lhe pido a Deus por nós outros, como povo, como igreja local, é que entendamos e sintamos em esse dia o fundamento massivo de nossa vida de aliança em comunhão com Deus e uns com os outros. Nosso fundamento não está em nós outros mesmos, nem em nossa própria capacidade ou força de vontade para cumprir as promessas que hacemos. Nosso fundamento está em Deus, em la graça inesgotável de Deus. Bueno, permita-me mostrar-lhe então um pouco desse cenário que faz que a renovação de pacto aqui em Neemias 9:38 seja tão poderosa e também nos alienta a seguir delante com nossas próprias renovação de pacto como igreja. Mira o cenário da renovação de pacto de Neemias. Ao redor de 445 a.C., Neemias então se trajo um grupo de israelitas del cautiveiro a Jerusalém e com eles reconstruiu as muralhas da cidade, apesar da tremenda oposição dos povos vizinhos
especialmente de los samaritanos, a reconstrução do muro se completou ao final do capítulo 6, podemos ver isso. Luego, em capítulo 7, vai registrar a genealogia de los que regressaram a Jerusalém, em primeiro grupo, o grupo de Zorobabel. Então, o povo se reúne para escuchar a lei. Capítulo 8, em primeiro dia do 7º mês, aproximadamente a final de setembro, ou princípio de outubro, 445 a.C., o povo se reuniu e lhe pediu a Esdra, ele escriba, que lera a lei de Moisés que havia lido durante tanto tempo. Descuidando durante tanto tempo havia sido essa lei. Foi allí onde começou a adoração. Mientras eles escutavam, a lei, eles começaram a adorar. Em torno à leitura e exposição da lei de Deus, que alcançou o seu clímax 24 dias depois, registrado no capítulo 9, versículo 38, com a renovação, culminando com a renovação do pacto. Esdras, então, se leu a lei, e quando o povo tomou consciência, todos se entristeceram por el grado de negligência da vontade de Deus em que haviam vivido em todos esses anos passados. A palavra de Deus, uma vez lida, traz quebrantamento no nosso coração. Logo celebraram a festa das tendas durante 7 dias, última metade do capítulo 8, e logo se consagraram com ajuno e adoração, ao começo do capítulo 9, e Esdras começou a orar, lá em Neemias 9:6. A oração foi uma resposta ao versículo 5, onde os levitas disseram: levanta-te e alaba o Senhor tu Deus que vive por los ciclos de los ciclos. Assim que isso é o que hará a oração de Esdras. Alabará o glorioso nome de Deus que é tão exaltado que nenhuma adoração ou alabança jamais poderá cantar-se o suficiente a esse Deus. Pero Esdras logrou acercar-se o mais possível ao que é provável que logre um ser humano. A oração de Esdras revela a graça de Deus e os fracassos de Israel. Ao orar, Esdras começa com a criação e relata, através da história de Israel, o poder e a graça de Deus hasta sua época, contrastando-lo todo com os repetidos fracassos de Israel em confiar e obedecer. Mire o que diz o texto, capítulo 9, de 5 a 15. Então oraram: levantaos, bendizei a Jeová vosso Deus, desde a eternidade hasta a eternidade. E bendiga-se o nome tuyo glorioso e alto sobre toda a bendição e alabança. Tu solo eres Jeová. Tu existes nos céus, e los céus de los céus, com todo o seu exército, a terra e todo o que está em ella, os mares e todo o que há em ellos, e tu vivificas todas as coisas, e os exércitos de los céus te adoram. Tu eres, ó Jeová, o Deus que escorriste a Abraão, e los sacaste de Ur, de los caldeus, e lhes pusiste o nome Abraão, e achaste fiel seu coração delante de ti, e existe pacto com ele para dar-lhe a terra de Cananeu, de Eteu, de Amorreu, de Ferizeu, de Jebuseu e de Gergeseu, para dar-lhe a sua descendência, e cumpriste tu palavra, porque eres justo. E miraste a aflição de nossos padres em Egipto, e oíste o clamor de eles ao permitir passar pelo Mar Rojo. Existem señales e maravilhas contra Faraó, contra todos seus servos e contra todo o povo de sua terra, porque sabias que havia procedido com soberba contra eles. E te existe nome grande como em este dia. Dividiste o mar delante de eles e passaram por meio de ele em seco, e seus perseguidores enchassem as profundidades como uma pedra em profundas águas. Com coluna de nuvem los guiaste de dia, e com coluna de fogo de noite, para alumbrar-lhes o caminho por donde haviam de ir.
E sobre o monte de Sinaí descendiste e abraste com eles desde o céu, eles disse juízos rectos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos buenos. Eles ordenaste o dia de repouso santo para ti, por mano de Moisés, tu servo, lhe escreviste os mandamentos, estatutos e a lei. Lhe diste pão de céu e sua hambre, e sua sede lhe sacaste água de la penha, e lhe dijiste que entrasse a possuir a terra por la qual alzaste tu mano e juraste que se lhe darias, alzaste tu mano e juraste que lhe daria. Pero apesar de tudo isso, o povo actuou com incredulidade. Parece que o povo de Israel é muito parecido com nós outros, né? Mirando para a nossa vida, quantas vezes podemos ver a mão de Deus sostenendo-nos, ajudando-nos, fortalecendo, escutando nossas orações, e quando nós outros conseguimos o que queremos, muitas vezes actuamos como o povo de Israel. Mas eis e nossos padres, diz o texto, versículo 16, 17, mas eis e nossos padres foram soberbos e endureceram seu serviço e não escutaram os mandamentos. Não quiseram ir, nem se acordaram de tuas maravilhas que haviam feito com eles. Antes endureceram seu serviço e em sua rebelião pensaram poner caudillo para volver-se a sua servidumbre. Então, mira que diz o texto, logo Neemias, ao registrar a oração de Esdras, traz uma lista de actos de misericórdia de Deus, apesar da rebelião desse povo tão amado. Versículo 17 e 19. Ele disse, pero tu eres Deus que perdona, clemente e piedoso, tardo para a ira e grande em misericórdia, porque não los abandonaste. Como é importante conhecer a Deus. Como é importante saber quem é o nosso Deus. Então, se Neemias, ao registrar a oração de Esdras, traz uma lista de actos da misericórdia de Deus, né? Quando disse, pero tu eres Deus que perdonas, Deus clemente e piedoso, tardo para a ira e grande em misericórdia, porque não los abandonaste. Ademais, quando disseram para si bezerro de fundição e disseram, este é tu Deus que te hizo subir de Egito, e cometeram grandes abominações, tu, com todo por tus muitas misericórdias, não los abandonaste no deserto. La coluna de nube não se apartou de eles de dia para guiá-los por el caminho, nem de noite la coluna de fogo para alumbrar-lhes el caminho por el qual haviam de ir. Graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, bondade sobre bondade, apesar do pecado do povo. É tanto o enfoque como o coração da oração de Esdras que culminará em la renovação do pacto, ali no versículo 38, que lemos no início. O ponto que deve ver-se na oração de Esdras é o seguinte: o ponto a ver em essa oração é que a graça inagotável de Deus é a base de nossa afirmação de pacto com Ele. Nós outros temos um Deus que é um Deus de graça. É um Deus que nos ama. É um Deus que nos ama, ademais de nossas rebeliões. Ademais de nossos descaminhos, Deus nos mostra o caminho que é Jesus. Sempre nos dá uma outra oportunidade. Aqui tens, harei o melhor que pueda, disse. Nada disso. Nossa força não está em la mera decisão e não provém de nossa força de vontade, queridos. Em câmbio, o que em realidade estamos dizendo é: com um Deus assim, há esperança de que receberei a ajuda que necessito. E se todavia tropece ou venha me cair, ou venha pecar, devo me arrepender e recorrer a Ele com fé, e Ele me perdonará e me dará a bem-vinda. E seguirei com as promessas que hice desde o princípio. As promessas fieles de Deus são para mim, são para a minha vida, são para a tua vida. Então, se deixa que tu coração se
empape dessa realidade à medida que avançamos na oração de Esdras. E a oração continua sobre essa graça inagotável. Deus não só não os abandonou a causa de seus pecados, sino que também os seguiu com bondade e misericórdia com todos os dias de sua vida. Versículo 20 e 25. Mira o que disse. E enviaste tu bom espírito para ensinar-lhes. E não retiraste tu maná de sua boca e água lhe diste por sua sede. Los sustentaste 40 anos em deserto, de nenhuma coisa tiveram necessidade. Seus vestidos não se envejeceram, nem se incharam seus pés. Versículo 22. Ele disse reinos e pueblos, e os repartiste por distritos, e possuíram a terra de Sião, a terra de rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Basã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e los levaste à terra de la qual haviam dicho a seus padres que haviam de entrar e possuí-la. Versículo 24 diz: E os filhos vieram e possuíram a terra. Humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los quais entregaste em sua mano a sus reis e a los pueblos de la terra para que hicessem de ellos como quiserem. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e herdaram casas llenas de todo bem, cisternas hechas, vinhas e olivares, e muitos árvores frutais, comeram, se saciaram e se deleitaram em tu grande bondade. Ademais de todas as rebeliões, a promessa de Deus se mantuvo. O versículo 25 lo resume: desfrutaram de tus muitas bendições. A versão bíblica nos expressa o seguinte termo, diz assim: viviam em deleites a causa de tu grande bondade. Agora, a resposta do povo em versículo 26. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra vós outros. Lhe deram a espada a tu lei, Senhor. Mataram os profetas que enviaste para advertir-lhes que volveriam a ti, e cometeram terríveis blasfêmias. Ora, Deus, a sua vez, continuou derramando graça sobre graça e simpatizando com o povo cada vez que acudiu a ele em arrependimento e fé. Por isso los entregaste em las manos de seus inimigos, que los fizeram sofrer para crescer. Pero em tempo de angústia clamaram a ti, e tu los escutaste desde o cielo. Em tu grande misericórdia enviaste libertadores que nos livraram de seus inimigos. O que podemos ver aí? Que Deus permite provações. E a provação produz o quê? Esperança. Esperança, fé. Produz madurez. Pero tão pronto como tu povo descansou, volveu a ser el mar delante de ti. Por lo tanto, permitiste que tus inimigos lhe dominaram. E, sem embargo, quando tu gente volveu a ti e lhe pediu ajuda, los escutaste novamente, em tu misericórdia los has resgatado muitas e muitas e muitas vezes. Tu lhes advertiste que volveram a tu lei, pero se enorgulleceram e desobedeceram tus mandamentos. Não han cumprido tus estatutos que dão vida, e quem lhes obedecem? A quem lhes obedecem? Em rebelião os deram a espada e obstinadamente não quiseram escutar-te. Durante muitos anos foste paciente com eles. Enviaste tu Espírito que lhes amonestou por os profetas, pero não escutaram-te. Então o Senhor los exilou. Pero Deus em estos é o que queremos dizer com graça inesgotável, não destrujou ao povo, seguiu cumprindo suas promessas. Nós outros sabemos que esse deserto, que eles passaram 40 anos, podia ser passado em uma semana, quizás 15 dias. Pero mientras não volveram seus corações para Deus, tiveram que padecer ou passar, viver nesse deserto por 40 anos. Muitas vezes Deus permite que nós outros entremos em alguns desertos. Desertos econômicos, deserto de saúde, deserto de
tantas coisas que aparecem em nossa vida. Pero o deserto não é lugar para nós outros quedarmos para sempre. Deserto é um momento de nós escutarmos a voz de Deus. Escutar para sair totalmente diferente de como entramos em deserto. Pero mientras não o escutamos, mientras não permitimos que Deus quebrante nosso coração, nós outros vamos mirar para adelante e vamos ver a arena. Vamos mirar para o lado direito e vamos ver a arena. Vamos mirar para o lado esquerdo e vamos ver a arena. Vamos mirar para trás e vamos ver a arena. Vamos mirar para baixo e vamos ver a arena. E aí, como não há mais lugar para mirar, miramos para arriba e vemos a Deus dizendo assim: agora sim, abrarei contigo. Durante muitos anos foste paciente com ele, diz o texto. E aí, versículo 32, versículo 37, podemos perceber a petição de Esdras. Essa graça inagotável de Deus leva a Esdras a pedir ajuda e liberação de Deus a hora em Jerusalém, quando estava angustiada a causa da gente que os rodeava. Ora, pois, Deus nosso, disse o texto, Deus grande, forte, temível, que guarda o pacto e a misericórdia, não se ha tenido em pouco delante de ti o sofrimento que ha alcançado nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos padres e a todo o povo, desde os dias dos reis de Assíria hasta esse dia? Pero tu eres justo e todo o que ha venido sobre nós outros, porque retamente has hecho, mas nós outros hemos hecho lo malo. Nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos padres não puseram por obra tu lei, nem atenderam a tus mandamentos e a tu testemunho quando lhes amonestavas. E eles em seu reino, em tu muito bem lhes diste, em la terra espaciosa e fértil que entregaste delante de eles, não te serviram, nem te converteram de suas malas obras. E aqui que hoje somos servos, enos aqui servos em la terra que distes a nossos padres para que comesse seu fruto e seu bem. E se multiplica seu fruto para os reis que has posto sobre nós outros por nossos pecados, que eles se ensenhorearam sobre nossos corpos e sobre nossos ganados, conforme sua vontade, e estamos em grande angústia. Em momento mais fervente desse acontecimento, vamos ver no versículo 38, quando o povo responde todas essas orações. E o povo disse: em vista de todo isto que escutamos, desde a oração de Esdras, desde a oração de Neemias, todo esses largos ciclos do poderoso, maravilhoso, misericordioso e amoroso pacto de Deus, em vista de todo isto, fazemos então um pacto solene e o registramos por escrito. E este documento sellado está os nomes de nossos levitas e sacerdotes. Ao ver a Deus como um Deus de pactos, ao ver a Deus como um Deus de aliança, podemos ver que isso sucede através da história do homem com Deus. Vários pactos foram feitos. Recordemos a aliança de la graça que se realizou através de duas alianças, a antiga que se estendeu desde Gênesis 3:15 até Juan 19:30. E a nova que começa com a morte e com a ressurreição de Jesus e durará por toda a eternidade. O antigo pacto, irmãos, o povo de Deus foi salvo por graça, crendo em la venida do Messias. Se desarrollou através da aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, e terminou com o grito de Cristo em la cruz. Depois de aprovar, Jesus disse: consumado és. Dito isto, inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Juan 19:30. Deus é um Deus de pacto. Desde a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição triunfante, o pacto de la graça se despliega hasta convertir-se em novo pacto, último e definitivo, então.
onde homens e mulheres são salvos por la graça del favor imerecido de Deus para com todos aqueles que creem. Assim cremos em um Salvador que já vino, um Salvador que predicou o Evangelho, que sofreu a ira de Deus na cruz pelos pecados de muitos, ressuscitou para justificar-nos e ascendeu ao céu, desde onde vendrá julgar os vivos e os mortos. Esse novo pacto foi profetizado nos dias antigos. Jeremias 31 diz: vem dias, declara o Senhor, em que harei um novo pacto com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esse novo pacto foi sellado com a sangue de Jesus Cristo para perdão dos pecados, irmãos. Porque esse é mi sangue, diz o texto de Mateus 26:28. La sangue do novo pacto derramado a favor de muitos para a remissão de los pecados. Esse novo pacto tem a Cristo Jesus como seu eterno mediador. Esse é o último pacto que durará por toda a eternidade. Por isso, Cristo é mediador de um novo pacto para que os chamados recebam a promessa da herência eterna. Já que morreu em resgate por as transgressões cometidas bajo o primeiro pacto. Assim como passou com o povo de Israel, irmãos, nós outros tampouco chegamos com nossas próprias forças. Cumprimos esse pacto com nossas próprias forças. Dependemos da graça e da misericórdia de Deus para cumprir esse pacto todos os dias. Não somos suficientes em nós outros mesmos. Erramos, falhamos, prometemos, não cumprimos. Não vinimos principalmente por la vejez da comunidade del pacto. Vinimos principalmente como extra, porque Deus é um Deus grande, poderoso, misericordioso, amoroso, maravilhoso, e que guarda o pacto, e estamos seguros de que nos ajudará e que demonstrará seu amor por nós outros através do pacto. Ele mesmo começou a boa obra, e Ele é o mesmo Deus que completará essa boa obra em nós outros. Amém? Quando participamos da cena do Senhor, podemos declarar que queremos ser uma igreja assim, que temos um pacto um com o outro. E o que nos motiva é a causa mais ampla, é a glória de Cristo na igreja. É isso que buscamos. É a missão de buscar a los perdidos para a glória. Para a glória de Cristo. É ser discípulo de Cristo, é viver essa vida onde Cristo é glorificado através de nossas ações, de nossas atitudes. É brilhar no mundo, dar gosto com Sara as pessoas que não vivem essa vida com Cristo. Pero uma igreja é a melhor maneira que entendemos para praticar essa unidade em Cristo. Donde há ricos, pobres, jovens, viejos, niños, adolescentes, gente de cultura distinta, gente de outras culturas, de outros pueblos, pero aqui neste lugar, o corpo de Cristo se reúne bajo a um pacto que hicimos com Cristo quando entregamos nossa vida a Ele. Quando Ele passou a ser Senhor e Salvador de nossa vida. Nos reunimos. E nosso em branco é nos parecer com Jesus a cada momento. Pelo nosso adversário, Satanás, vive metendo ideias, pensamentos em nossa mente, dizendo: mira como eles atuam. Mira como esse te mira. Sempre tentando tirar coisas para sacarmos de foco, que é Cristo Jesus. E que devemos fazer? Renovar nosso pacto com Deus. Dizer: solamente tu voz quero escutar, Deus. Solamente em tua direção quero caminhar, Deus. Não me descaminho, não me descaminho, mas tu caminhos, como disse Davi. Como informa o povo de Israel em esse texto, nós outros também fazemos
a Deus muitas vezes, com Deus, a Deus muitas vezes. Pero a graça do Senhor nos hace permanecer. E estes momentos oscuros da vida, onde a fé se põe a prova, irmãos. Recordo com alegria que uma vez Deus fez um pacto de graça comigo através do novo pacto da sangue de Jesus. Eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu estava morto e Ele me deu vida em Cristo. Quando penso em la imutabilidade das promessas de Deus, a seguridade da salvação que Ele nos brinda, a grandeza de sua graça para com seus filhos, encontro forças renovadas para levantar-me e caminhar uma milha mais em sua presença, porque sei que o amor que Ele prometeu que me amaria sigue. Suas promessas são fiéis. Me gostaria de invitar-te a participar da cena do Senhor e recordar o pacto que Ele fez conosco através de seu sangue. Deus promete terminar o que começou. Pablo afirmou claramente que todos os que han sido elegidos para a salvação terminarão seus dias glorificados em céu, em la presença do Cordeiro. Romanos 8, 29 a 31. A ti que estás consciente de que eres salvo em Cristo, que te arrependiste de tus pecados, creíste em Jesus creíste em Jesus com todo o teu coração, foste bautizado em água, te uniste à igreja, te dejo um alento a tu coração nessa manhã. Não te rindas. Atualmente Deus está obrando em ti, renovando-te, perfeccionando-te para que seas similar a Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus em tua vida. Recorda esse novo pacto, vivendo uma vida renovada, dedicada, consagrada em sua santa presença. Tendemos dias buenos e malos, pero o pacto promete que tendemos a Deus em todos os nossos dias. Amém? Podemos ter momentos difíceis na vida. Não estamos sós. Muitas vezes escutamos das nossas células irmãos dizendo: por que, pastor, vocês não chegaram em nossa vida 20 anos antes? Nossa vida seria totalmente distinta. O pacto feito por Esdras buscava a unidade do povo para com Deus, assim como o novo pacto feito por Jesus através de seu sangue permite que seamos uno com Ele. Assim como tu, disse Jesus, e eu somos unos, que seamos uno com Ele. Um pacto da nova aliança através do sangue de Jesus vê a unidade sendo firmada. Vê a esperança sendo resgatada. Não vê pela ótica humana quando alguém nos molesta ou faz algo que não nos gusta e nós outros não lhe damos a oportunidade de perdão, de recomeçar, de reconstruir uma nova amistade, mas muitas vezes fazemos um ex assim naquele nome e Deus não faz isso com nós outros. Deus mira para mim, mira para vós, ademais do que passamos, do que vivimos, Ele diz: eu te amo com amor eterno, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu tenho plano de paz e não de mal para vocês. Me gusta recordar de la cena de hijo pródigo, que mira para o padre e disse: Padre, dá-me o que me pertence. E me foi. Vivi a vida. E o padre com muito dolor no coração e diz: bueno, e o que passou com esse hijo pródigo? Gastou todo. Passou um momento difícil. Comeu, como judeu, comeu comida de cerdos. Pero quando não aguentou mais, disse: quantos empregados de meu padre passam bem, e eu aqui estou necessitado. Volverei à casa de meu padre,
e quizás ser mais um de seus empregados. Nós outros, quando pensamos nessa parte, nisto que falou o filho pródigo, muitas vezes nos identificamos, né? Limitamos o amor de Deus. O que passou com esse filho? Ele chega e havia um padre esperando. Não naquele dia, mas esse padre já esperava por muitos e muitos dias. Todo fim de tarde mirava, onde está meu filho, né? E esse filho veio para casa. O que passou com esse padre? Ele retou de início? Não, ele abraçou, ele amou. Hizo uma festa. Matou um animal gordo e hizo um lindo assado, um rico assado, e hizo uma festa. Pôs um anilho no seu dedo e sandália nos seus pés, dizendo: vós sois livre para ir e venir quando queira. Porque o que deve unir a nós outros não é a obrigação de um padre para com o filho, pero é o amor que nós outros sentimos um por el outro. E assim Jesus também isso com nós outros. Quando ele disse: vocês não são mais servos. Depois ele nos chama de hijos. E depois ele nos chama de amigos. Porque tanto o servo quanto o hijo há uma obrigação para com o padre, ou para com o seu dueño, ou para com o seu patrão. Pela relação de amigos não existe uma obrigação. Nós somos amigos porque queremos ser amigos daquela pessoa. Nos cai bem aquela pessoa. E essa relação que Jesus resgata quando ele disse isso. Quando o papai põe sandália nos pés daquele filho e está dizendo: vós tenéis liberdade para ir e volver. Eu não posso segurar-te. Eu posso só amar-te. Eu posso só ensinar-te. Pero o vínculo mais forte que deve existir em nossa relação deve ser esse amor. Amém? De tal maneira Deus amou o mundo, que nos regalou seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, pero tenha a vida eterna. Essa maneira tal de amar de Deus não cambiou para com nós outros. Assim como não cambiou para os israelitas do tempo de Neemias. Parece que só cambia só os atores, né? A obra de teatro é a mesma. Sempre, mientras estamos necessitados, volvemos para Deus, clamamos a Deus, pedimos perdão, nos arrependimos, Ele nos perdona. Depois que a tormenta passa, volvemos a ser o que hacíamos antes. Pero aqui, Neemias e Esdras fizeram um pacto delante de todos e firmado por toda a autoridade que havia ali naquele lugar, dizendo: tu és nosso Deus. E como é importante, amado, saber que temos um Deus e que podemos contar com Ele. Davi provou disso, né? Quando ele disse: tu eres meu Deus, não tenho outro senão a ti. Como é bueno saber que temos um Deus e podemos contar com Ele em los tempos de tormenta. Amém?